Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: o reino dos céus é ainda como uma rede lançada ao mar, que apanha peixes de todo tipo. Quando está cheia, os pescadores puxam a rede para a praia, sentam-se e recolhem os peixes bons em cestos e jogam fora os que não prestam. Assim acontecerá no fim dos tempos. Os anjos virão para separar os homens maus do que são justos e lançarão os maus na fornalha de fogo. E aí haverá choro e ranger de dentes. Compreendestes tudo isso? Eles responderam: sim. Então Jesus acrescentou: assim, pois, todo mestre da lei que se torna discípulo do reino dos céus é como um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Quando Jesus terminou de contar essas parábolas, partiu dali. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje a igreja celebra a memória de Santo Afonso Maria de Ligório, bispo e doutor da igreja. Santo Afonso, ele nasceu no ano de 1696 e morreu em 1787, contando 91 anos de idade. Sua vida foi um grande dom para o povo de Deus e para a congregação redentorista, fundada por ele em 1732. Foi brilhante advogado, até decepcionar-se com os tribunais. Foi também poeta, músico, escritor, pintor, missionário e bispo. Teve grande amor para com os mais abandonados e apaixonado por Cristo. Anunciava sem temor sua misericórdia. Foi canonizado no ano de 1839 e é o patrono dos confessores e moralistas. Santo Afonso tinha um amor muito grande pelas almas, pela salvação das almas. Santo Afonso, ele sempre pregava, colocando como meta nas pregações dele os novíssimos. O que são os novíssimos? Os novíssimos é tudo aquilo que nos espera. O que é que nos espera, meus irmãos, lá na frente? Pode ser até hoje, como pode ser amanhã. Primeiro, a morte. Tanto que Santo Afonso, ele escreveu um livro chamado Verdades Eternas, Preparação para a Morte. Hoje existe uma nova edição, então vocês coloquem aí, né, na internet, no Google, você escreve Máximas Eternas, que é o mesmo livro. Nesse livro, Santo Afonso vai nos levando a refletir de que a nossa vida ela é passageira. A qualquer momento, nós poderemos ser chamados diante do tribunal de Deus. Por isso, nós devemos sempre estar preparados. Então, como o título é Preparação para a Morte, né? Verdades Eternas, o pessoal já fica tudo assim, já pensando que é porque eu já vou morrer. Pode ser que seja, pode ser que não seja. Mas Santo Afonso, ele quer deixar bem claro para cada um de nós que nós devemos sempre lembrar de que nós vamos morrer. E por isso nós devemos estar sempre preparados. Imagina, a morte ela chega de repente. E já pensou se eu e você não estivermos preparados?
É mais ou menos o que Jesus está falando na parábola de hoje. Mas vamos continuar naquilo que eu estava dizendo. Então, os novíssimos é tudo aquilo que nos espera. Tudo o que fizerdes, pense no seu fim. Pense nos novíssimos e não pecarás. Você encontra essa passagem no livro do Eclesiástico, capítulo 7, versículo 40. Eu vou repetir. Tudo o que fizerdes, pense no seu fim e não pecarás. Então nós precisamos sempre lembrar, todo dia, meus irmãos, todo dia nós precisamos lembrar que um dia nós iremos morrer. Depois da morte, nós iremos passar por um julgamento. Lembremos, segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Todos nós iremos diante do tribunal de Deus e ali nós iremos prestar conta dos nossos atos. É esse o fim que está a nos esperar. Então nós seremos julgados por tudo aquilo que nós fizermos nesta vida. Por isso a meditação sobre a morte é importante para que nós andemos sempre na linha. Porque quando nós imaginamos que nós não vamos morrer, quando nós imaginamos que só na velhice que nós vamos morrer, aí nós vamos levando uma vida relaxada. Essa era a preocupação de Santo Inácio, ou de Santo Afonso Maria de Ligório. Nós precisamos estar pensando nisso. Iremos morrer e iremos passar por um julgamento diante do justo juiz. E depois o que é que vai acontecer? Virá a sentença. Aqueles que viveram uma vida santa irão para o céu. Aqueles que morrerem sem pecado mortal irão para o céu. Aqueles que morrerem com pecados veniais terão que passar um tempo no purgatório, mas está salvo. E aqueles que morrerem em estado de pecado mortal irão para o inferno. Esse é o nosso fim, meus irmãos. E todos nós teremos que passar por isso. Todos nós. Então a pregação de Santo Inácio, de Santo Afonso Maria de Ligório, estou falando tanto de Santo Inácio porque ontem foi o dia de Santo Inácio. Então Santo Afonso, ele conquistava as almas, as pessoas se convertiam com a pregação dele, porque ele levava as pessoas a refletir sobre o mais profundo do ser delas. Está compreendendo? Se o Senhor Deus te chamasse agora, para onde você iria? Não se engane, seja verdadeiro com você mesmo. Se o Senhor te chamasse agora, para onde você iria? Para o céu? Para o inferno? Ou para o purgatório? Às vezes eu fico vendo, pessoas às vezes preocupadas. Olha, aquela pessoa ali que morreu nessa condição, ela foi para onde? Aquela preocupação com quem já foi. Eu não estou dizendo que não é para preocupar, senão nós precisamos rezar pelas almas. Uma vez que nós não temos tanta certeza se foi para o céu, se foi para o purgatório, se foi para o inferno, então a igreja recomenda que nós devemos rezar por todos. Não vamos agora ficar analisando se a vida daquela pessoa ela foi ou não. Vamos rezar? O importante é rezar. Morreu, vamos rezar. Agora, se aquela pessoa não levou a vida com Deus, é Deus quem vai julgar. Não somos nós. Mas eu digo o seguinte, elas já foram,
Vamos fazer o que a igreja pede? Sim, vamos rezar. Mas se preocupe agora com a tua alma. Se preocupe sim com a tua salvação. Você está entendendo? De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? E você? Se Deus te chamasse agora, para onde você iria? Essa era uma das grandes preocupações de Santo Afonso Maria de Ligório. Ele meditava sobre ele e meditava também nas pregações, levando as pessoas a se converterem. Está muito relacionado ao evangelho de hoje. Vejam só, Mateus 13, de 47 a 53, aqui é o final aqui das parábolas que Jesus vinha contando. E olha o que é que Jesus diz: o reino dos céus é ainda como uma rede lançada ao mar e que apanha peixes de todo tipo. Olha, peixes de todo tipo. Então, ser humano de todo tipo. Os que levam a vida errada, os que não levam a vida errada, os que estão no mais ou menos, os que criticam a igreja e não querem saber de Deus, os ateus, os católicos, os não católicos, todos ali, representados nessa rede que foi lançada, nesses peixes que foram pegos. Quando ela está cheia, olha só, os pescadores puxam a rede para a praia, sentam-se e recolhem os peixes bons. Ele vai vendo, nossa, aquela pessoa ali, esse daqui, aquela outra, essa pessoa muito santa, olha só, o peixe bom simboliza justamente as pessoas boas, as pessoas que vivem com Deus. Olha, está em dia nos sacramentos, nos mandamentos, está vivendo um casamento correto, vai pegando, vai recolhendo ali. E aqui depois ele diz, depois acontece também com os peixes que não são bons. Então, os que não são bons são jogados fora. Olha só. Os maus são jogados fora. Os bons são recolhidos. Lembremos agora aqui, meus irmãos, que ele está falando de céu e está falando de inferno. Os bons cristãos são recolhidos para o céu. Os maus cristãos são jogados fora. E aí vem a explicação. Assim acontecerá no fim dos tempos. Os anjos virão para separar os homens maus dos que são justos e lançarão os maus na fornalha de fogo. Tá vendo? E ainda tem coragem de ter pessoas que dizem que não existe o inferno. Que não tem inferno, não. Isso é coisa da igreja para ficar colocando medo nas pessoas. Olha só. Se não existisse o inferno, Jesus não estaria falando aqui que os maus serão lançados na fornalha de fogo. E o que é que vai acontecer ali? Aí Jesus está dizendo, e ali haverá choro e ranger de dentes. Sofrimento eterno. Sofrimento para sempre. Os outros irão para o céu. Felicidade para sempre. Felicidade eterna. É interessante que neste livro de São Afonso Maria de Ligório, que eu acabei de dizer, Verdades Eternas, Preparação para a Morte, Verdades Eternas, né? Ou se não, Máximas Eternas. Ele vai dizer o seguinte: você quer entender o que é o sofrimento eterno, o que é a eternidade para os que forem condenados ao inferno?
Ele disse: faça uma coisa, conte todas as folhas de todas as árvores existentes no mundo. Você consegue contar? Não. Imagine se você começar a contar, aí começa aí na sua casa ou perto da sua casa, contando as folhas, né? Folha por folha. Vai contando, contando, contando. Nunca que acaba, ainda tem aquela árvore lá, ainda tem aquela outra, e ainda tem. Aí, são as árvores da rua, depois do bairro, da cidade, do estado e assim por diante. Quem consegue contar? Aí ele diz também: você quer saber o que é o sofrimento eterno? Conte todos os pingos de todas as chuvas existentes no mar, na vida, no mundo, melhor dizendo. Conte as gotas de água. Ele diz: conte os grãos de areia da praia. Você consegue contar? Imagina você pegar um montinho ali e começar a contar, mas você tem que contar de todas as praias existentes no mundo. Aí você começa a contar um grão daquele, outro grão, outro grão, outro grão, grão. Aí você olha para aí e vê, nossa, ainda tem tudo aquilo, ainda tem lá, ainda tem naquela cidade. Nunca vai acabar de contar. Está compreendendo o que é a vida para os condenados? Por isso que Santo Afonso Maria de Ligório recomendava que nós meditássemos sobre o nosso fim, como eu acabei de falar, Eclesiástico capítulo 7, versículo 40, tudo que fizerdes, pense no seu fim. Se aquela situação me leva a pecar, eu não irei fazer. Se aquela situação me leva para o céu, eu farei. Como falava ontem de Santo Inácio de Loyola, tudo para a maior glória de Deus. Se isso aqui não é para a glória de Deus, eu não farei. Está compreendendo? Então os maus serão lançados na fornalha de fogo, e aí haverá choro e ranger de dentes. Os anjos virão para separar os homens maus dos que são justos. Vejam só. E nós temos tudo, meus irmãos, para ganhar o céu. Nós temos aí os sacramentos, a confissão para quando nós cairmos. Nós temos a Eucaristia, a celebração da missa. Nós temos a vida de oração, o nosso encontro com Deus. Nós temos a palavra de Deus para meditá-la. Nós temos aí um arsenal de vida dos santos que nos ajudam aqui hoje, de maneira especial. Leia a vida de Santo Afonso Maria de Ligório. Eles todos nos apontam para o céu. Eles nos apontam e vão mostrando as dificuldades que eles tiveram, mas as vitórias que eles foram tendo ao ponto de conquistarem o céu, de conquistarem a eternidade. Lembro que ontem eu dizia de Santo Inácio de Loyola, que ele dizia o seguinte: se esses santos ganharam o céu, eu também vou conseguir. E ele conseguiu, nós somos chamados também a conquistar o céu. Meus irmãos, que nessa parábola de hoje, nós não sejamos aqueles peixes que são lançados fora, que nós sejamos aqueles peixes que são colocados dentro da barca. Ou seja, que nós não sejamos os maus que são lançados no fogo, na fornalha ardente. Que nós sejamos os bons que serão recolhidos para viver eternamente no céu, como Santo Afonso Maria de Ligório agora se encontra. Vamos ser santos, meus irmãos. Vamos pedir e recorrer a Nossa Senhora.
Santo Afonso de Maria de Ligório, ele era muito devoto da Virgem Maria. Muito devoto. Então, recorramos a Nossa Senhora, como Santo Afonso tantas vezes recorreu. Ó Virgem Santíssima, não permitais que eu viva e nem morra em pecado mortal. Em pecado mortal eu não hei de morrer, porque a Virgem Santíssima há de me valer. Valei-me, Virgem Santíssima. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E desça sobre você, pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e Santo Afonso, a benção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado, e a sua mãe Maria Santíssima.